Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre ASP.NET e Blazor. Quais são as novas recomendações aí da Microsoft para criar aplicações web e APIs com .NET e o que muda do ASP.NET para o Blazor, os templates e entender um pouco mais as finalidades de um e de outro. Eu sou o André Baltieri, ou Balta, 11 vezes Microsoft MVP. Se está conhecendo meu canal por esse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar, que isso ajuda muito o nosso trabalho mesmo. Mas antes de começar esse vídeo, queria te convidar para a nossa Masterclass de Blazor com .NET 8, que acontece no dia 23 de novembro, às 8 da noite, online, ao vivo e gratuito. Essa Masterclass vai ser muito especial porque ela também marca a abertura da nossa Black Friday 2023. Quem acompanha esse canal sabe que a gente não faz promoções durante o ano, então a gente reserva as melhores ofertas para Black Friday. E não é Black Fraud, são ofertas realmente muito boas. Elas vão primeiro para quem está cadastrado na Masterclass /Black Friday nossa, os links estão aqui na descrição, e depois para quem está acompanhando a live ao vivo com a gente. Então não percam, vai ser um mega evento. Muito bem então pessoal, bom, pra gente não ficar no blá 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 aqui e ir um pouco mais prático para as coisas, primeira coisa que a gente precisa entender: C# é a linguagem, .NET é o framework, conjunto de bibliotecas para a gente criar aplicações de qualquer tipo aí, com C#, VB e outras linguagens que a Microsoft dá suporte, e o ASP.NET é o framework web, ou seja, o framework para a gente criar aplicações web. Tá? O Blazor, ele também é um framework web para a gente criar aplicações web, mas ele age de uma forma diferente do ASP.NET, ou pelo menos agir aí até um certo ponto. Eu vou comentar com vocês aqui nesse vídeo. Tá? A par de tudo isso, junto a tudo isso, existe um cara que é uma chave aqui para entender como essas coisas funcionam, que é o Razor. Esse é o cara que a gente precisa entender. O Razor, ele é o que a gente chama de View Engine, ou motor aí de visualização. Ele é o responsável para a gente poder interpolar, para a gente poder usar C#, por exemplo, e HTML juntos. Fazer um for ali e criar itens do HTML. Ele é o responsável por isso. Há muita confusão nessa parte por conta do Razor também ser usado em Razor Pages, né? Tem o Blazor aí que deriva do Razor, né? A gente vai ver um pouco mais nesse vídeo aqui, mas há uma confusão sobre isso. Mas o Razor em si, ele só é o View Engine, ele é só o motor de renderização aí que a gente usa tanto no ASP.NET quanto no Blazor. E o Razor, ele é usado aí tanto no ASP.NET MVC quanto no ASP.NET Razor Pages. Então vamos começar aqui pelo ASP.NET. Vou começar criando um novo projeto aqui. Vou selecionar aqui ASP.NET e a gente vai criar um projeto aqui, o primeiro projeto, com MVC, tá? Então esse daqui, ó, esse projeto aqui, ó, ASP.NET Core, ou pode chamar de ASP.NET, tá? O .NET Core, ASP.NET Core já é chamado de ASP.NET, já convergiu aí. Eu tenho um vídeo falando sobre isso também, vou deixar aqui passando para vocês. A gente vai selecionar esse template aqui, Next. Eu vou colocar aqui como MVC App 01, não importa muito o nome que a gente dê para ele, a gente vai criar esse projeto aqui. Vou criar ele já com .NET 8, que é a última versão até a gravação desse vídeo aqui, né? Claro, vou trazer a janela aqui do Visual Studio para vocês verem. E aqui a gente tem a nossa solution, tá? Deixa eu jogar minha solution para cá, que eu gosto mais, né? Para a esquerda. E a gente pode inspecionar aqui, ó, que ele criou um projeto usando models, views e controller. Então isso significa o MVC, isso é o ASP.NET MVC. Então a diferença básica entre o ASP.NET Razor Pages e o ASP.NET MVC é só a arquitetura que a aplicação vem. Então, se você quiser trabalhar com uma arquitetura chamada de MVC, Models Views Controllers, tem conteúdo meu também explicando mais sobre isso no nosso curso de Fundamentos do ASP.NET. Vale muito a pena dar uma olhada. Se você quiser trabalhar com MVC, você vai usar o ASP.NET MVC. Se você quiser trabalhar com Razor Pages, que eu vou mostrar já já, você usa o Razor Pages, tá? O que a gente quer olhar, né, é aqui dentro, ó, essa parte de views aqui. Então, se a gente olhar aqui no index, em qualquer lugar, a gente vai achar sempre o arroba, né? São características aqui do Razor. Se você quiser aprender um pouco mais sobre o Razor, a gente tem um curso gratuito chamado de Fundamentos do Razor Pages. Eu vou deixar o link aqui passando para vocês também, tá? Mas de qualquer forma a gente consegue vir aqui, ó, e colocar, por exemplo, ó, um arroba e fazer um for aqui dentro, tá? Então, ó, consigo fazer isso, ó. I menor igual a 100 I mais, tá? Consigo fazer isso daqui e aqui eu consigo ter um elemento HTML, ó. Consigo fazer essa interpolação aqui, ó. Consigo fazer esse tipo de interpolação aqui dentro
é algo plenamente possível, tá bom? Então essa é a capacidade, isso superficialmente aí, tá? E daí ele segue o mesmo padrão, ó, View Models, né? Os controladores que tem aqui. Então, uma abordagem diferente aí. Então, esse é o MVC, o ASP.NET MVC. Esse modelo é um modelo que a gente considera um pouco mais complexo. Ele já traz uma arquitetura, algumas coisas mais incrementadas aqui. Por exemplo, para eu explicar o ASP.NET MVC, antigamente eu precisava explicar a arquitetura MVC. Não que isso seja ruim, mas para uma pessoa que está começando, às vezes, é um pouco mais traumático. Dessa forma, a Microsoft mudou um pouco as coisas. O MVC ele serve tanto para criar APIs, quanto para criar aplicações web. Se a gente rodar essa aplicação aqui, a gente vai ter como resultado um HTML sendo gerado na tela, um browser aí. Tá, ó, com esse visual aqui, tá vendo? Então ele traz aqui 2 páginas pra gente, esse exemplo aqui. E a gente também pode criar APIs com esse modelo aqui. Era muito comum a gente criar APIs, e daí no caso das APIs aqui, a gente não precisa das views, tá? Já que o view representa o HTML aqui. Só que, novamente, montar essa arquitetura para fazer uma API simples ou montar essa arquitetura para fazer uma página simples acabava sendo muito custoso. Então a Microsoft começou a sair um pouco do MVC. O MVC foi muito usado tanto pela Microsoft quanto pela Apple, né? Usava muito no Swift antes, que também depois migrou para o Swift UI, também deixou um pouco o MVC de lado, talvez por conta dessa complexidade inicial aí, às vezes não valia a pena. E tem a questão também da arquitetura, nem todo mundo quer usar o MVC como arquitetura, então também acho um pouco ruim já vir travado num template aqui. Movendo adiante aqui, a gente tem também nos projetos ASP.NET, a gente tem esse ASP.NET Core Web App. Então essa é a recomendação atual da Microsoft para a gente criar aplicações web, utilizando o Razor Pages, né, que está até aqui, ó, Razor Pages. Então essa é uma abordagem mais simples, ó. Eu vou criar um Web Application 1 aqui, vou dar um Next, vou dar um Create para ele criar. A gente vai conseguir analisar que a estrutura dessa aplicação aqui é uma estrutura bem mais simples, ó. Ele só tem uma pasta chamada de Pages e aqui ficam todas as nossas páginas. Você pode criar componentes, pode criar outros itens diferentes aqui, mas a gente parte sempre desse princípio aqui, que é o Pages, tá? Então a gente tem aqui ó, o Index, tá? As mesmas páginas lá a gente encontra muita similaridade. E esse daqui, teoricamente, é bem mais tranquilo que o MVC, você não precisa entender nada de arquitetura, de Model View Controller para poder fazer isso aqui. São simples páginas aqui que funcionam e cada página ela tem um código por trás CSHTML, né, que é o código C#, e você tem o método get e o método post para controlar o get e o post, que são os 2 métodos possíveis aí dentro da nossa aplicação web, tá bom? Então, um modelo bem mais simples e é um recomendado. Você está começando um projeto web hoje, recomendação é que você vá para o Razor Pages ao invés do MVC. Mas e em relação a APIs, né? Como fica isso aqui? As APIs, o projeto MVC que eu mostrei anteriormente funciona para APIs também, mas a gente tem aqui um Minimal APIs. Então a gente tem o Application Core Minimal, cadê? Deixa eu ver se tem um Minimal APIs aqui, tá? ASP.NET Core Web API aqui e ele já dá suporte ao Minimal APIs aqui dentro. Se a gente criar um projeto aqui, vou criar com Web Application 2, esse projeto a gente vai ver que ele é bem parecido com os anteriores, né? Ele trouxe um controller aqui, não era para ele trazer esse exemplo de controller aqui, mas tudo bem. Mas a diferença é que ele pode ser todo servido aqui dentro desse arquivo program.cs. Então a gente consegue criar as nossas APIs todas aqui dentro do program.cs. Um simples app.map_post, a gente consegue fazer um mapeamento de um post. app.map_get, a gente consegue fazer um mapeamento do tipo get aqui para dentro, tá? Então é bem simples, bem trivial de criar APIs aqui. Então ficou algo extremamente reduzido aqui. E obviamente, como ele não tem aquele pipeline, né, aquele fundo de execução do ASP.NET MVC, ele acaba sendo um pouco mais performático nessa parte. Essa é a recomendação para que crie novas APIs hoje, né? Então, começou um projeto de APIs hoje, é recomendado para você iniciar, são os Minimal APIs, tá? Ao invés de todo o pipeline do MVC ali. Durante um tempo, até a Microsoft colocou um recurso que a gente está vendo, ó, Services, Add Controllers, tá? E a gente tem o Add Controllers with Views, tá bom? A gente tem essas duas opções, ó, tá vendo? Então era tão carregado o pipeline que eles criaram, né, segmentaram a opção de adicionar só os controllers do MVC, que seria o M e o C, né, o Models Controllers, sem os Views. E tem a opção para você adicionar as views também, que é um Add Controllers with Views. Tá? Então, vocês terem a noção da motivação também, né? Além da quantidade de código, de entender a arquitetura,
o pipeline de execução aí por essa foi a mudança aí para Minimal APIs que a gente teve. Também temos muito conteúdo sobre Minimal APIs, inclusive como organizar todo esse projeto aqui. E aí a gente migra, né, para a cerejinha do bolo aí, que é o Blazor, tá? Então a gente consegue criar um novo projeto aqui e a gente consegue selecionar o Blazor aqui. O Blazor está dividido hoje em 3 partes. A gente tem o Blazor Web App, que foi um dos que eu mostrei ali nos Render Modes, nos vídeos anteriores. A gente tem o Blazor Web Assembly e a gente tem o Blazor Server. Qual a diferença desses projetos aqui? Eu vou começar com o Blazor Server, criar um projeto aqui do tipo Blazor Server. Tá bom? Ele criou até com o ASP.NET 7, tá? Porque no 8 já não faz mais sentido isso. Mas quando o Blazor surgiu, qual que era a ideia dele? Que a gente pudesse criar aplicações, né? Assim como a gente faz com o ASP.NET, que renderiza do lado do servidor, mas que tem uma interação. Então, se eu rodar essa aplicação aqui, por exemplo, eu consigo ver que ele vai trazer na tela componentes, ó, como o counter aqui, por exemplo, tá? Onde eu estou clicando, ele não está recarregando a página. Então isso aqui é um single page application, né? Uma aplicação carregada ali uma vez por completa, depois ela só troca o que precisa aqui da página. Tanto que se eu inspecionar a página aqui, eu vou ver o meu contador em 0, né? Então ele não está atualizando o contador no código-fonte, ele só atualiza ali aqui mesmo na tela. No Blazor Server, como que essa mágica acontece? No Blazor Server, esse código aqui, né, do contador, ó, esse código aqui abaixo, ele é executado do lado do servidor. Então, assim como no ASP.NET é executado tudo do lado do servidor, o Blazor também executa esse código do lado do servidor. A diferença é que o ASP.NET ele executa tudo, gera o HTML, CSS e traz toda a página. No Blazor não, ele traz a página essencial, depois ele fica conectado através de um WebSocket e manda sinal aí, né, através do SignAllWare, né? O SignAllWare é uma implementação do WebSocket no .NET e ele manda só a informação, fala assim, olha, chama a função increment_count, essa função é executada, ele retorna só os dados para a tela, tá? E aí o Blazor atualiza a tela. Então esse é um modelo aí que a gente chama de Blazor Server, foi o primeiro modelo do Blazor aí e que permite que a gente crie código, usando o código C# aqui, o que é legal pra gente, né? Então a gente reusa todo o nosso conhecimento do .NET. Se você vier aqui no programa, a gente tem recursos de injeção de dependência, né? O add singleton aqui. Então tudo que a gente aprendeu no .NET a gente consegue usar aqui e a gente fica conectado no servidor, executando esses componentes de forma interativa. Tá? O outro Blazor que saiu, né, passado pouco tempo, a Microsoft falou assim, cara, tá legal isso, mas existe um projeto que é mais legal aqui ainda, tá? Que é o projeto Blazor Web Assembly. Esse Blazor Web Assembly aqui, deixa eu pegar o standalone app. Esse Blazor Web Assembly, qual que é a diferença dele? Esse código que a gente executa aqui, ele é o mesmo código do Blazor Server, só que esse Blazor Web Assembly aqui, ele é todo executado no cliente, tá? Ou seja, eu estou executando o .NET, ó, isso aqui é o código C# rodando no browser, eu não estou conectado no servidor, tá? Então se eu vier aqui também eu não vou conseguir ver, ó, ele aparece aqui como se fosse uma aplicação aí mesmo que a gente cria com Angular, React, Vue. E se a gente inspecionar aqui os elementos, vier aqui em Network, cadê meu Network? A gente vai ver que quando a gente carrega essa aplicação aqui, ó, ele baixa bastante coisa aqui no Network. Ele baixa aqui ó, o .NET. Tem mais itens que ele baixa aí, deixa eu ver se ele vai... Tá meio teimoso aqui hoje, mas ele traz bastante coisa, traz o .NET Runtime, traz alguns outros itens, porque ele executa o .NET de fato aqui no browser, então é muito performático isso, e é a capacidade que a gente tem de executar C# direto dentro do browser, tá? O código continua o mesmo, tá? Então se a gente olhar aqui é o mesmo código que tinha anteriormente, então surgiu também a possibilidade de a gente usar esse WebAssembly aí. E recentemente, né, no .NET 8, deixa eu pegar aqui o novo Blazor, a Web App, aqui, a gente tem agora a união do Blazor, dos projetos Blazor aí, né? Então a gente tem tanto o Blazor Server quanto o Blazor WASM, todos dentro de um projeto, ó. Esse cara aqui, e a gente vem no componente aqui, então vou pegar aqui o meu counter, que tá aqui embaixo, e aqui a gente só troca o que a gente quer, se a gente quer rodar ele no server, tá? Se a gente quer rodar ele no modo automático, que ele decide, dá uma olhadinha no vídeo, né, sobre o Render Modes aí que eu explico melhor, ou se você quer rodar ele no WebAssembly, beleza? E o melhor de tudo é que se você remover esse componente aqui, ele vai renderizar isso aqui tudo do lado do servidor, igual o ASP.NET fazia. Então por esse motivo, talvez já não faça mais tanto sentido você usar o ASP.NET para a criação de front-ends, e sim utilizar
o Blazor, que já cobre toda essa parte, tá bom? Mas então é isso aí, pessoal. Esse foi um overviewzão aí do ASP.NET, Razor, Blazor, Razor Pages e tudo mais que tem aí, né, no .NET. É um vídeo bem resumido aí das coisas, né? Lógico que a gente tem muito mais conteúdo sobre esses itens, conteúdos muito mais densos aí. Eu queria te convidar para a nossa Masterclass de Blazor com .NET 8, que acontece no dia 23 de novembro, às 8 da noite, online, ao vivo e gratuito. Essa Masterclass vai ser muito especial porque ela também marca a abertura da nossa Black Friday 2023. Quem acompanha esse canal sabe que a gente não faz promoções durante o ano, então a gente reserva as melhores ofertas para Black Friday. E não é Black Fraud, são ofertas realmente muito boas. Elas vão primeiro para quem está cadastrado na Masterclass / Black Friday nossa, os links estão aqui na descrição, e depois para quem está acompanhando a live ao vivo com a gente. Então não percam, vai ser um mega evento. Agora deixa seu comentário aí, o que você acha do ASP.NET, Razor, Blazor, você acha que vai funcionar melhor para você aí no ano de 2024, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.